boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2015. Vamos falar muito como foi a 28ª rodada do Brasileirão. O Corinthians, mais líder do que nunca, venceu mais uma partida e agora tem 7 pontos de vantagem do Atlético Mineiro. Também vamos comentar sobre mais uma vitória do Vasco. Foi lá no Maracanã, venceu o Flamengo por 2-1. Já a 4ª vitória neste ano diante dos rubro-negros e agora restam 5 pontos para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Também vamos falar de Série C, muita atenção porque foram definidos as quartas de final e também na Série D ontem tiveram os confrontos pelas oitavas de final. Você pode participar aqui com a gente, mandando o seu torpedo, a sua mensagem para o número 62-8599000. E o primeiro assunto nesta segunda-feira é a rodada da Série C, Série B, 28ª rodada, que começou com a vitória do América Mineiro por 2-1. Olha aí, ó. Marcelo Toscano fez o primeiro gol para o América Mineiro. Depois o Maurinho vai empatar a partida para o Criciúma aos 33 minutos do primeiro tempo. E teve mais um do Marcelo Toscano aos 6 minutos do segundo tempo. Faz gol esse Toscano, hein? Ele gosta de fazer, né? O Vitória goleou o Papão, 3-1. O Escudeiro de falta fez o primeiro. Depois o Canu vai ampliar a vantagem, 2-0. Aí o Iago Pikachu vai diminuir para o Papão aos 9 minutos do segundo tempo. E teve um pênalti aí para o Vitória. E claro que o Escudeiro não desperdiçou. Então, Vitória, 3-1. Em casa, o CRB venceu o Mojimirim por 2-1. Maxwell de cabeça aos 9 minutos fez o primeiro, 1-0. Depois, de cabeça, só que foi o Zé Carlos que fez, 2-0. E o Val Barreto vai diminuir para o Mojimirim aos 41 minutos do segundo tempo. Foi gol, viu? Continuando, o Náutico venceu o ABC por 3-0. Daniel Moraes fez o primeiro. Depois, 2 do Bergson. O primeiro aos 5 minutos do segundo tempo. E o terceiro e último da partida aos 35 minutos do segundo tempo. O Ceará empatou em casa com o Oeste. O CAE fez o primeiro para o Oeste. Depois o Rafael Costa de cabeça vai empatar a partida. 1-1. Vou falar aí das chances do Ceará. Será que fica ou não na Série B? Luverdense empatou em 2-2 contra o Bahia. O Chiesa de cabeça fez o primeiro para o Bahia. Depois, 2 do Tozinho. 1 aos 14 minutos do segundo tempo e o segundo aos 17 minutos. Mas aí o Roger, aos 22 minutos do segundo tempo, vai garantir um empate fora de casa. O Paraná perdeu em casa para o Atlético Goianiense. O Arthur fez o primeiro para o Atlético. Depois o Ricardinho de cabeça vai empatar aos 44 minutos do primeiro tempo. E aí o Júnior Viçosa, que sempre garante o dele, vai garantir a vitória do Dragão fora de casa. Resultado importantíssimo para o Atlético. Lembrando que teve um jogo que ficou em 0-0, né? A partida entre Sampaio Corrêa e Santa Cruz. E o ruim é que para esses dois times, André, eles estavam lutando por uma vitória, né? Para, enfim, conquistar uma vaga no G4. Mas nenhum dos dois conseguiram. Foi um resultado frustrante, né? Para as duas equipes, né? Foi ruim. Foi frustrante esse 0-0 entre Sampaio Corrêa e Santa Cruz. Mas eles continuam ainda na briga, Luciana. Porque tá muito... A briga está muito equilibrada. Você tirando o Botafogo, que deu uma disparada, o resto está ali muito próximo. E 2, 3 rodadas, a situação pode mudar. Mas há de se dizer que esse empate foi ruim para os dois. É isso aí. Vamos agora conferir como ficou a classificação após essa rodada? Olha lá, o Botafogo está com 55 pontos. O Vitória com 49. O Paysandu com 47. O Bahia também com 47 está em quarto lugar. Depois, América Mineiro, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, Náutico, Bragantino, Luverdense, CRB, Paraná Clube, Criciúma, Atlético Goianiense, Oeste, Macaé e na zona de rebaixamento, Ceará, Boa Esporte, ABC e Mojimirim. Você ainda continua com aquela ideia, André? Você acha que o Ceará não vai conseguir escapar do rebaixamento?
Eu acredito que existe só um fio de esperança, que está no Macaé, que está ladeira abaixo no campeonato. Como despencou, né? Agora, o problema do Ceará é que o time não decola. O time em casa tropeça, por exemplo, esse jogo pro Oeste era para ter feito o resultado. Ele iria ficar a 5 pontos, a 4 pontos do Macaé. E o Macaé está estacionado ali nos 31 pontos, dificilmente pontua. Então, a esperança ainda existe para o Ceará. Mas está complicado, o time não reage. E agora, confira o Pronto Falei. Gente, o Atlético Paranaense esse ano, no Campeonato Estadual, disputou rebaixamento. O time já teve 3 técnicos da temporada. Lembram que teve até o Anderson Moreira? Aí contrataram o Milton Mendes. Começaram o Campeonato Brasileiro com medo de rebaixamento. O Milton Mendes colocou o Atlético Paranaense em certa feita no campeonato entre os 4 primeiros. Ele esteve no G4 da competição. Estava fazendo uma campanha muito boa. E aí, agora perdeu 4 partidas seguidas e acaba sendo demitido. O Milton Mendes, assim como o Vinícius Eutrópio e o Guto Ferreira, eles foram demitidos não pelas derrotas recentes que tiveram, mas sim por ter colocado os seus times acima da capacidade deles. Se o Milton Mendes estivesse desde o início do campeonato na 11ª posição, e se você distribuísse essas derrotas nos últimos jogos, se elas não fossem na sequência, ele estaria com o emprego garantido até hoje. É que o dirigente acha que montou um time bom demais e agora tem que trocar de treinador. Uma injustiça a demissão do técnico Milton Mendes do Atlético Paranaense. Pronto, falei. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta segunda-feira. Começando com o Alessandro, lá de Ribeirão Preto. Valeu, Ale! Bruna, de Sítio Novo, Maranhão. Genilson, lá de Camalaú, Paraíba. João Carlos e Letícia, de Guaratinguetá, São Paulo. Marcelo, de Itapororoca, Paraíba. Mário e Rafaela, de Jataí, Goiás. Rai, de Eunápolis, Bahia. Olha a Thalia, de lá de João Pessoa, Paraíba. Wallace e Antônio, de Betim, Minas Gerais. Wellington e Flávia, de Camalaú, Paraíba. Wendel, de Maracanaú, Ceará. Esse agora é um recado importantíssimo para você que é fumante, quer parar de fumar, mas não sabe como. Nicozero pode ser a solução. Olá, muito boa tarde. O papo é com você que ainda é fumante. Você sabia que 5 milhões de pessoas morrem todo ano por conta do uso do cigarro? O cigarro tem matado em mais do que tuberculose, malária e AIDS juntas. E não é só o fumante que tem morrido não, gente. Uma fatia muito grande dessas mortes ocorre com a esposa, os filhos, até os netinhos. O que falta para você parar de fumar? Vencer o vício, a ansiedade sozinho. Tá difícil? Tem uma dica para você. O Nicozero é um tratamento que trabalha contra a sua vontade de fumar. Ajuda no controle da ansiedade, ajuda a desintoxicar o seu organismo e o melhor, 9 a cada 10 pessoas que usam o Nicozero têm conseguido parar de fumar e em menos de 15 dias. Mas para isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo. Então, tome o primeiro passo hoje. Tem mais alguém na sua família que fuma? Estamos com uma campanha maravilhosa que vai ajudar você e a sua família. Liga agora, 0800 123 4444, 0800 123 4444. Vai pedir o seu Nicozero e o kit do seu amigo, do seu parente, da sua esposa, do seu marido vai sair pela metade do preço. Isso mesmo, o seu você compra com desconto padrão aqui da TV e o segundo pela metade do preço, mas tem que ligar agora, 0800 123 4444 e você vai ver como é fácil parar de fumar com o Nicozero. E a rodada de número 28 começou com a vitória do Fluminense diante do Goiás, 2 a 0.
Olha lá, o primeiro gol quem fez foi o Fred, aos 28 minutos do primeiro tempo. E depois o Gustavo Scarpa, aos 4 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do Fluminense, que não vencia 9 rodadas. O Grêmio venceu fácil o Avaí por 3-1. Juliano fez 2. O primeiro foi aos 12 minutos do primeiro tempo. Depois, o segundo, aos 23 minutos do primeiro tempo. André Lima diminuiu para o Avaí aos 19 minutos do segundo tempo. E aí o Max Rodrigues fez esse golaço aos 30 minutos do segundo tempo. Olha aí, o Santos venceu em casa o Internacional por 3-1. Mas foi o Inter que saiu na frente com essa cobrança de pênalti do Valdívia, 1-0. Depois o Marquinhos Gabriel vai empatar a partida aos 36 minutos do primeiro tempo. Aí teve pênalti para o Santos. Foi pênalti? Nunca, né, André? Prejudicado pela arbitragem. 2-1. Se fosse o Corinthians, o povo estava enchendo a paciência. Ah, o apito amigo, mas é o Santos, ninguém lembra. E aí o Leandro vai fazer o terceiro para o Santos. Estou dizendo que é o Santos. Eu estou dizendo que qualquer time, né, que não tenha a popularidade que tem o Corinthians, que tem o Flamengo, os erros de arbitragem, eles não repercutem da mesma forma. A Ponte Preta venceu o Atlético Paranaense, né? Como vocês viram aí, por 2-1. E o Milton Mendes acabou sendo demitido, né, André? Agora vamos falar do Clássico Paulista entre São Paulo e Palmeiras, que contou com um grande erro do Rogério Ceni. O primeiro gol quem fez foi o Carlinhos para o São Paulo, 1-0. E quando a torcida do São Paulo comemorava, o Rogério Ceni deu de presente para o Robinho esse golaço. Mais um gol do Robinho, né? De diante do São Paulo. O São Paulo foi superior ao Palmeiras, né, André? Mas aí contou com essa ajuda do Rogério Ceni no segundo tempo. Foi bom ou ruim esse empate para o Palmeiras? Ótimo, né? Que ótimo para o Palmeiras, né? O jogo estava perdido e ganhou esse presente no final. Diz que o Rogério Ceni, na entrevista lá no final do jogo, um repórter perguntou para ele: Rogério, você viu o eclipse? Ele falou: não, o Robinho encobriu. E ele admitiu realmente a falha. Esse não admite, né? Porque tem alguns ainda, né, André? Não, agora também o pessoal às vezes dizendo assim: ah, tem que aposentar. Gente, ele não errou porque ele tá velho, não. Ele errou porque ele teve um excesso de confiança naquele momento e tentou sair jogando. Ele errou como um goleiro novo erraria. Um de 18, um de 25, um de 30, ele com 40, 42, então é um erro normal, não é por causa da idade. E não é por causa desse erro que ele tem que aposentar. A aposentadoria é uma decisão pessoal do jogador. Agora, se o São Paulo vai renovar o contrato com ele, aí já é outro departamento, é outra história. Então foi o erro fatal que prejudicou o São Paulo, que poderia ter terminado, que iria terminar a rodada no G4, e com outra condição totalmente diferente. Bom, já que você falou em prejudicar, André, caso o Osório seja demitido nessa semana, como é que vai ficar a situação do São Paulo daqui para frente, hein? Não é o momento para demitir o Osório, né? O que a gente espera do time de futebol é um planejamento a longo prazo, que tem uma sequência de trabalho. O Osório tem um trabalho bom, só que a relação dele com a diretoria do São Paulo está completamente desgastada. Ele já disse que não confia no pessoal, e pelo jeito o pessoal também não confia nele. O contrato dele não tem multa rescisória, ele fala de um monte de propostas, existe uma série de notícias. O que deu para entender das últimas declarações é que na quarta-feira o Osório se despede do São Paulo depois do jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. E agora vamos registrar os primeiros torpedos nesta segunda-feira com você, André. O pessoal tá cobrando de mim aqui, viu? O quê? Eu falei, ó, Flamengo vai ganhar o jogo. Se não der, pode cobrar de mim. Aí o pessoal tá cobrando. Então... Quem mandou, né? André, você errou. O Vascão que ganhou e vai escapar do rebaixamento. Rossini Lucena, de Campina Grande, Paraíba. Obrigado, Rossini, pela sua participação. Só dá Vasco, gente. O Vascão não vai cair. Parabéns pelo programa. Nota 10. Assinado Rander. Obrigado, Rander. Oi, Luciana. Oi, André. Manda um alô aí. Sou fã de vocês. Tavares, Paraíba. Assinado Neto. Neto Silva, da cidade de Tavares, na Paraíba. Obrigado, Neto, pela sua participação. André, eu assisto os jogos do Campeonato Argentino. É difícil ver algum treinador sendo demitido por lá, em comparação com o brasileiro. Hugo de Fortaleza. Verdade, Hugo. Alguma coisa que nós estamos fazendo aqui não está certa, né?
André Isaac, o que acontece com o Flamengo, que era a sensação e agora virou saco de pancadas? Sou o Júnior do Jardim Aroeira de Goiânia. Júnior, o Flamengo não é tão bom quanto as 6 derrotas e não é tão ruim como o time de pancadas. É só o saco de pancadas. É um time comum que vai terminar no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, né? Vamos falar no próximo bloco sobre a vitória do Vasco e o empate humilhação, né, entre Atlético Mineiro e Joinville. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos terminar de ver, né, quais os jogos que aconteceram ontem pelo Brasileirão. Vamos lá, o Joinville empatou em 2-2 contra o Atlético Mineiro. Primeiro gol quem fez para o Atlético Mineiro foi o Luan. Depois, o Kempis vai empatar para o Joinville 1-1. Thiago Ribeiro vai fazer 2-1 para o Atlético Mineiro. André, o que está acontecendo com o Atlético Mineiro, hein? Nos jogos que ele precisa vencer. Desesperado. E o Corinthians agradece. O Cruzeiro venceu o Coritiba por 2-0. O Ceará e o William fizeram os gols. São 2 vitórias seguidas tá embalando, já. Hein? O Sport goleou o Chapecoense por 3-0. Estreia do Falcão, né? No Brasileirão, né? Porque na Copa Sul-Americana ele só conseguiu o empate. Então o Sport venceu o Chapecoense por 3-0, mas ainda está no meio da tabela. Isso aí, vamos então agora conferir como ficou a grande vitória do Corinthians, né, diante do Figueirense. Corinthians que agora tem 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro. Olha aí. André, de acordo com o Tite, restam apenas... Esse é o jogo mesmo? Porque foi de laranja, né? Foi bem diferente, ousado. É a camisa terrão, né? Camisa terrão. Eu prefiro a camisa branca. Ou então a listrada, preta com branco. Essas invenções, assim, pra mim, realmente não fica bonito. Que aproveitamento do Corinthians. Impressionante. Faltam 10 rodadas. O time tem 88% de aproveitamento em casa. Tem 5 jogos em casa. Se tiver essas 5 vitórias, já está garantido o título. O Corinthians vai ser campeão brasileiro, Luciana. Isso eu também já sei. Vamos lá, vamos ver como é que foi a vitória do Vasco diante do Flamengo lá no Maracanã. Primeiro gol quem fez? Emerson Sheik para o Flamengo. Depois dessa cobrança de falta do Rodrigo, perfeita, empatou. Isso, bonito, né, André? Foi bem. E depois o Nenê. Olha aí. Vai marcar pênalti, o Nenê vai garantir a vitória do Vasco. O que falta para o Flamengo nessa altura do campeonato, hein, André? Olha, esse negócio do clássico contra o Vasco é um negócio assim bem... Nossa, porque mais merece um estudo, né? E o confronto entre Vasco e Flamengo é assim de época, né? Quando eles têm uma época que vão ganhando, eles ganham tudo um do outro. Teve uma época aí que foram 3 campeonatos cariocas que o Flamengo ganhou do Vasco. Teve outra época, na época do Romário, do Cocada lá, que o Flamengo também perdia para o Vasco dia e noite. Agora, no jogo de ontem, Luciana, o Flamengo foi humilhado. Teve olé. O Vasco judiou, o Vasco virou o jogo, aí teve olé, teve bola debaixo das pernas, teve o Nenê gingando na frente dos jogadores do Flamengo, o jogador do Flamengo apelando, batendo, e a cara dos jogadores do Flamengo é aquela cara de 7-1, assim, ó. Espantada, assim, ó, anestesiada, assim. Se olhar para a cara dos jogadores do Flamengo, eles não estavam acreditando. Exatamente. O Vasco ganhou e sobrou no jogo de ontem. Vamos lá, direto para a classificação na Série A, então, após o fim da 28ª rodada. Corinthians com 60 pontos, Atlético Mineiro com 53, Grêmio com 51 e Palmeiras com 45. Depois, Santos, São Paulo, Flamengo, Internacional, Ponte Preta, Sport, Atlético Paranaense, Fluminense, Cruzeiro, Coritiba, Avaí, Goiás, Chapecoense, Figueirense, Vasco e Joinville. Olha lá, restam 5 pontinhos para o Vasco sair da zona de rebaixamento. Vamos falar agora um pouquinho de Série C? Vamos conferir os resultados desta última rodada? E já estão definidos as quartas de final. O América de Natal venceu o Botafogo da Paraíba por 4-1. Fortaleza venceu o Águia, também mesmo resultado, 4-1. O Cuiabá venceu em casa por 2-1. O Asa venceu o Vila Nova, 1-0. E o Salgueiro perdeu em casa para o Confiança. Pelo grupo B, o Tupi perdeu em casa para o Brasil de Pelotas. A Portuguesa venceu o Tombense 1-0. O Madureira perdeu em casa para o Londrina. O Guarani goleou o Caxias 5-3. E o Juventude venceu o Guaratinguetá por 3-0. Agora vamos ver os confrontos. Olha ali. Brasil de Pelotas vai jogar contra o Fortaleza. O Tupi vai enfrentar o Asa. O Vila Nova joga contra a Portuguesa. E o Confiança vai jogar contra o Londrina. Datas ainda indefinidas? Indefinidas. Deve definir hoje à tarde.
provavelmente no próximo final de semana e depois folga no outro final de semana e aí no subsequente o jogo de volta. E agora vamos falar de Série D. Vamos conferir os resultados da última rodada, oitavas de final. O Palmas venceu o Remo por 1-0, Caldense empatou em 1-1 contra o Rio Branco, o Operário venceu o Campinense por 1-0 e o Coruripe perdeu em casa para o São Caetano, 3-0. O Estanciano venceu o River 2-1, o Botafogo de São Paulo venceu o Craque por 3-0, o Rio Branco perdeu em casa para o Ipiranga e a Lajeadense venceu o Central por 4-0. Lajeadense, Botafogo de Ribeirão Preto e São Caetano deram um passo importante. Dificilmente eles perdem a vaga para a próxima fase da Série D, a quarta divisão. Isso aí. Bom, para encerrar o programa desta segunda-feira, André, lê os últimos torpedos. Vamos lá, galera participando aqui, ó. Manda um alô para o Acácio em Fátima, na Bahia, torcedor do Vasco da Gama. Obrigado pela participação. André, o Paulo Guerreiro não tinha prometido marcar 3 gols contra o Vasco, só que esse ano não dá mais. Quem sabe do ano que vem. Para isso ele deve combinar com o Vasco. Robert de São Luís, no Maranhão. Ele prometeu isso? Deve ter prometido, né? O que acontece com o Megão? Ednei de Itacaré, Bahia. Temos que fazer um estudo aí, viu, Ednei? Um estudo aprofundado, consultar a enciclopédia britânica para saber. O Corinthians vai ganhar o título. João Marcelo de Fortaleza, Ceará. Obrigado, João Marcelo, pela sua participação. Gilson de Grajaú, no Maranhão, a capital do gesso. André, você acha que o Flamengo tem chance de Libertadores? E o Flamengo é melhor sem o Guerreiro? Porque ele fica muito parado no ataque. Beijos para a Luciana. Obrigado, Gilson, pela sua participação. Em relação à sua pergunta, eu não acredito no Flamengo na Libertadores. E o Guerreiro, ele é importante para o Flamengo. Só que tem que ter uma sequência, né? Ele teve uma contusão, ficou algum tempo fora. Ele não joga sozinho também, não. Boa tarde, sou Danilo Tavares, de Capivara, Alagoas. Estou muito feliz com o Asa Gigante, que está muito próximo da Série B. Pega um compromisso difícil agora contra o Tupi de Juiz de Fora. Eu acredito que o Asa vai subir. É isso aí, agradeço a participação de todos vocês nesta segunda-feira. Desejo uma ótima semana e voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.